Olá, meu nome é Rosinete, sou estagiária de nutrição aqui na cozinha central da Nutrana. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o controle de temperatura durante a produção. Qual que é a importância do controle de temperatura? O controle de temperatura ele é necessário para evitar ou minimizar os riscos de contaminação por micro-organismos. E ele também pode manter a qualidade das matérias-primas e das refeições servidas. O controle de temperatura ele deve ser também realizado durante o recebimento. Os alimentos eles devem ser inspecionados e observados. A integridade deste alimento, a sua rotulagem, a denominação de venda, a data de validade, que é muito importante, o número de registros no órgão, quando obrigatório, a identificação da origem deste alimento, o índice de descongelamento e recongelamento de produtos congelados. As características sensoriais são muito importantes, como a cor, a aparência, o odor e a textura. A integridade, a limpeza e a presença ou vestígios de animais sinantrópicos nas embalagens. Devemos ficar muito atentos. A temperatura no recebimento, os produtos congelados eles devem estar no máximo a 12 graus Celsius negativos. E os resfriados eles devem estar no máximo a 10 graus Celsius. E os produtos quentes, no mínimo, a 60 graus. Durante o armazenamento de todo o alimento, nós devemos também fazer esse controle de temperatura. O leite e derivados, eles devem estar a 7 graus Celsius. Os ovos a 10 graus Celsius. Nós também temos as carnes bovinas, suína e aves a 4 graus Celsius. Os pescados a 2 graus Celsius. Frutas, verduras, legumes mais sensíveis a 5 graus. E as outras frutas e legumes, elas podem ser armazenadas a 10 graus Celsius. Os frios dos embutidos fatiados, moídos ou picados a 4 graus Celsius. O controle de temperatura na etapa de pré-preparo. Durante o descongelamento, ele deve ser realizado em temperatura inferior a 5 graus Celsius, ou em forno micro-ondas ou de conversão, quando o alimento ele for submetido imediatamente a uma cocção. Os alimentos que tenham sido descongelados, fiquem muito atentos, porque eles não devem ser congelados novamente. O tratamento térmico ele deve garantir que todas as partes dos alimentos atinjam a temperatura máxima de 70 graus Celsius, ou uma temperatura inferior de 70 graus Celsius por 2 minutos ou 65 graus Celsius por 15 minutos. Durante o preparo, o resfriamento do alimento preparado ele deve ser realizado de forma a minimizar os riscos de contaminação cruzada e de multiplicação microbiana. A temperatura do alimento preparado ele deve ser reduzida de 60 a 10 graus Celsius em 2 horas. Em seguida, o alimento preparado ele deve ser mantido em equipamentos de refrigeração, resfriado ou congelado. A espera após cocção. A etapa onde os alimentos que sofrem a cocção, eles devem atingir 55 graus Celsius em sua superfície para ser levado à refrigeração. A cocção, os alimentos eles devem atingir no mínimo 74 graus Celsius no seu controle geométrico. E o tempo e a temperatura com 65 graus Celsius por 15 minutos ou 70 graus Celsius por 2 minutos. O reaquecimento, todas as partes dos alimentos devem atingir no mínimo a temperatura de 70 graus Celsius. Durante a distribuição, quando esse alimento for distribuído para o balcão térmico, eles devem estar limpo, com a água tratada e trocada diariamente, mantendo a temperatura entre 80 graus e 90 graus. Os pratos prontos e os alimentos perecíveis
exposto para consumo ou à espera para distribuição, eles devem permanecer protegidos de contaminações e sob o controle de temperatura. Fique bem atento aos alimentos quentes. Eles devem estar a uma temperatura superior a 60 graus Celsius e no máximo 6 horas. Em temperaturas abaixo de 60 graus Celsius por no máximo 1 hora. Os alimentos frios, que dependem somente da temperatura para sua conservação, eles devem estar a 10 graus por no máximo 4 horas ou entre 10 graus e 21 por no máximo 2 horas. As carnes ou os pescados crus, eles devem ser expostos de forma a evitar contaminação cruzadas. Essas preparações, ela deve ser mantida em exposição por no máximo 2 horas a 5 graus. Os alimentos que forem ser transportados, os compartimentos, eles devem ser refrigerados antes mesmo, eles devem ser pré-condicionados a serem carregados. O veículo ele deve estar fechado e acondicionado em recipiente de material sanitário ou embalagens próprias e uma utilização de caixa isotérmica ou similar. Os produtos congelados, eles devem estar a 12 graus Celsius negativo. Já os pescados resfriados crus a 3 graus. As carnes e derivados crus a 7 graus. Os alimentos prontos para o consumo, eles devem estar a 5 graus. E os demais produtos resfriados a 10 graus. Os produtos quentes a 60 graus. Fique atento ao controle de qualidade da temperatura. Muito obrigada e até a próxima!